Oi, gente, tudo bem? Que maratona é essa? Tô eu aqui de novo, gravando mais um vídeo para vocês da continuação da matéria de história, tá? Hoje nós vamos falar de China e de Japão, que foram os outros dois países explorados pelos reinos europeus, né? Principalmente Portugal, que foi o primeiro que se lançou nas viagens marítimas. Pega sua apostila e vamos falar de China hoje. Bom, vocês viram a respeito da Índia na aula passada, de que os portugueses chegaram com uma certa pose, né? Impondo seu modo de vida, sua religião, debocharam do Samorim porque ofereceram produtos sem nenhum tipo de valor, e isso acabou transformando essa chegada numa chegada muito estranha, violenta. Mas e na China? Será que eles chegaram com essa mesma postura? Gente, não se engane, os portugueses não são bobos. A China já tinha essa fama de ser um reino poderoso, né? O chamado Império do Centro, os grandes inventores de várias coisas. Então os portugueses chegaram mais no sapatinho lá, não chegaram aí impondo com essa postura igual eles chegaram na Índia, não. Eles não são bobos nem nada. Vamos lá. Os chineses chamavam o seu território de Império do Centro, por considerar estar no centro do mundo. Em 1513, os portugueses chegaram à China e encontraram um império muito diferente da Índia. A primeira e mais significativa diferença estava no poder da marinha militar chinesa em relação à indiana. A grande força militar dos chineses, no entanto, não foi o único fator que impressionou os portugueses. Aí nós temos a imagem da famosa muralha da China. Vira a folha comigo. A China era vista como um próspero império e um celeiro de invenções. Papel, impressão em blocos de madeira, construções de canais navegáveis, pólvora, pontes suspensas por correntes, bússola magnética, pasta e escova de dente, papel higiênico, inseticida, fósforo, cartas de baralho e papel moeda são alguns exemplos. Em virtude do poderio militar chinês, os portugueses adotaram uma abordagem diferente da utilizada na Índia, que havia se fundamentado na violência. Na China, os portugueses tentaram estabelecer relações diplomáticas e, diante da recusa das autoridades chinesas em fazer acordos, em vez de confrontá-los com violência, optaram por praticar o comércio de forma clandestina. Então você vê que a chegada dos portugueses na China foi totalmente diferente da chegada deles na Índia. Chegaram de forma mais tranquila, tentando manter acordos e relações comerciais, mas o imperador chinês não cedeu. Ele se negou a fazer contato comercial com os portugueses. Os portugueses poderiam muito bem agir de forma violenta e atacar como atacou na Índia, mas ele sabia do poder militar que os chineses possuíam, então acharam melhor permanecer na China, só que manter uma relação comercial às escondidas, de forma clandestina, sem que o imperador descobrisse, tá? Lá embaixo. Os portugueses não tinham muitos produtos que interessavam aos chineses, mas levaram prata, proveniente de terras que na atualidade são alemãs. Esse item tinha uma enorme demanda na China da dinastia Ming, pois a prata era usada para cunhar as moedas que havia substituído o dinheiro de papel. Desse modo, os portugueses compravam artigos de luxo, como seda, finas porcelanas, pólvora e alguns temperos, além de ópio. E aí, em troca, eles davam a prata que eles tinham levado. Muitos mercadores se interessaram nessa prata para confeccionar moedas. Em 1555, a coroa portuguesa estabeleceu um acordo com o imperador chinês para que um entreposto comercial fosse construído na ilha de Macau. Ao chegarem a Macau, os portugueses ergueram um portão onde escreveram: temam nossa grandeza e respeitem nossa virtude. Então aí você vê que os portugueses começam a colocar as asinhas de fora para tentar se manter ali. Mas mesmo assim não tiveram espaço, os chineses se manteram firmes, tá? E não deixaram esse espaço crescer. Agora, na página 28, nós vamos falar a respeito do Japão.
Em 1543, quando os portugueses chegaram ao Japão, encontraram um território dividido internamente em conflitos. Os daimios, que eram os grandes proprietários de terra, buscavam aumentar seu poder e entraram em conflito pela posse de terras. O imperador e os shoguns, sem autoridade, não conseguiram conter as guerras internas. Aproveitando-se dessa situação, os portugueses chegaram aos portos japoneses e estabeleceram relações comerciais. Então você vê que os portugueses vão se aproveitar desse momento de instabilidade dentro do Japão para manter relações com alguns grupos, porque ali existe uma divisão entre eles, está ocorrendo uma disputa interna pelo poder. Então os portugueses vão se aproveitar desse momento de instabilidade para se infiltrar dentro do Japão e manter relações comerciais com esses povos. Vocês lembram quais eram as mercadorias que mais interessavam aos portugueses no Japão? Sal, salitre e prata. Com o estabelecimento de relações comerciais, a prata japonesa começou a ser levada pelos portugueses para a Índia, onde era trocada por especiarias, porcelana e seda. O cobre japonês também era levado para a Índia e usado na fabricação de navios portugueses. Então, olha como os portugueses faziam. Eles comercializavam a prata e o cobre no Japão, levavam essas joias, esse metal precioso, para a Índia, e lá eles trocavam o ouro, a prata e o cobre em troca de especiarias. Além de metais, os japoneses comercializavam também porcelana, laca, que é uma resina retirada das árvores, e pedrarias com os portugueses. Virando a folha, os missionários jesuítas receberam autorização para se estabelecerem no Japão. A cidade de Nagasaki foi fundada pelos portugueses e tornou a maior cidade cristã no Japão. Grande parte da população de Nagasaki se converteu à fé católica. No século XVII, com o fortalecimento do shogunato, encerrou-se a guerra entre os daimios. E em 1935, o shogunato proibiu a prática do cristianismo. Então, depois de um tempo, os cristãos passaram a ser perseguidos, até mortos. Os padres jesuítas foram expulsos do Japão e, aos poucos, essa fé católica passou a morrer dentro do Japão. Tanto é que hoje são pouquíssimas pessoas que ainda praticam essa religião dentro do território japonês, porque eles foram proibidos desde lá de trás, então foi vindo como tradição a fé católica não se expandir tanto dentro desse país. Tudo bem? Aqui nós temos uma imagem muito famosa que mostra em Nagasaki vários padres jesuítas sendo perseguidos e mortos, tá? Bom, chegamos ao fim desse novo capítulo que nós viemos explicando aí ao longo da semana. Nós temos algumas atividades para fazer aqui na caixa de descrição. Beijo, gente, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.